Olá, tudo bem? Passando para deixar uma mensagem do Senhor, que está aqui na palavra, desse livro. E também vou contar uma história antiga, que é uma parábola. Jesus também falava de parábolas para as pessoas. E essa que eu vou dizer que é uma parábola, é uma história antiga que os mais velhos diziam para nós, mas tem um real sentido para mim e para você. E primeiro eu vou deixar a parte da palavra de Deus para nós aqui nesse momento, que está em Jeremias 17, e eu vou ler dos 5 até o 11. Amém? Na verdade, eu vou ler dos 5 ao 11, é melhor. Então, Jeremias 17, dos 5 em diante. Jeremias 17, do 4, vou ler do 4 até o 11. Amém? Então, acompanhe comigo. Assim por ti mesmo te privarás da tua herança que te dei, e fartei servir os teus inimigos na terra que não conheces, porque o fogo que acendestes na minha ira arderá para sempre. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, faz da carne seu braço forte e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como um arbusto no deserto, e não verás quando vem o bem, antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Seguindo ainda: bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor, porque será como a árvore plantada junto a ribeiros, a águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas as suas folhas ficam verdes, e no ano de sequidão não se afadiga, nem deixa de dar fruto. Ainda que enganoso e perverso é o coração, mais do que todas as coisas, quem o conhecerás? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Como a perdiz que choca os ovos, que não pôs, assim é aquele que ajunta riquezas, mas não realmente no meio de seus dias as deixarás assim, e no seu fim será um insensato. Essa é a mensagem que está aqui em Jeremias, do 4 até o 11, eu li. Amém? Eu deixei aqui no YouTube um louvor de fundo, só que entrou propaganda, deixa eu tirar. Trazendo essa mensagem maravilhosa que está no livro de Jeremias 17, do 4 até o 11. Tem vários trechos aqui importantes nesse versículo. O que eu quero deixar bem claro aqui, neste momento, em destaque, para mim e para você nesse momento, é esse. Porque será como um arbusto no deserto, e não verá quando vem o bem, antes morarás nos lugares desertos, na terra salgada e inabitável. Aqui Deus está falando sobre o homem insensato, porque no 5 está assim: diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Porque quando se faz isso, apartar o coração do Senhor, fazer do braço, do seu braço, fazer da nossa carne o nosso próprio controle, achamos que temos o controle do tempo, das coisas, ficar fazendo artimanhas e trejeitos e ficar se desviando das coisas do Senhor, onde unicamente devemos parar e prestar atenção no Senhor, seguir o Senhor em espírito e em verdade, especialmente no nosso coração, pois a palavra que fala que o Senhor, Ele esquadrinha os nossos corações. Amém, Jesus. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus por essa linda mensagem, porque aqueles que estão no Senhor, ainda que passe por sequidão, as folhas continuarão verdes, assim fala a palavra, porque é o Senhor quem está conosco.
nos dando força. Aleluia. Eu vou deixar uma mensagem agora. Uma mensagem para reflexão. Vou deixar uma mensagem de reflexão, que é algo que os mais velhos contavam antigamente para nós. Eu ouvi essa mensagem, eu era muito criança, mas ainda guardo no meu coração. Eu vejo ela de uma forma muito atual ainda hoje. Então eu vou começar a falar sobre parábolas por aqui também com vocês, porque eu acho interessante para a gente começar a entender um pouco de uma forma diferente, mas assim, ainda no mesmo contexto, falando do Senhor. Amém? Então, certa vez, existia um obreiro que estava numa igreja. Ele estava ali na porta, bem ali na entrada, recebendo as pessoas que estavam ali no culto. E o culto era em uma igreja que não era luxuosa. Era uma igreja em um barraco, em uma ocupação ou favela. Era um lugar muito simples, muito humilde. E todas as pessoas que foram ali, elas foram para adorar o Senhor em espírito, em verdade, em verdadeira adoração. E ali estavam eles, louvando e adorando o Senhor, dizendo glória a Deus, aleluia, grande é o Senhor, louvando o Senhor verdadeiramente. Muitos gritavam, batiam palma, louvando, adorando o Senhor. Uma igreja muito pentecostal, uma igreja de madeira, era um barraquinho a igreja mesmo. E mesmo assim as pessoas estavam ali festejando ao Senhor, aleluia. E o obreiro ali estava na porta. Obreiro, presbítero, enfim. Que vem ao caso é que ele estava ali cuidando a porta. Vou dizer aqui que ele era um obreiro, então. E passava ali para aquela rua Satanás, observando aquele ponto de culto ali naquele barraquinho. E ali estavam todos adorando e isso irritou ao adversário de nossas almas. Chegou Satanás até o obreiro e falou assim: o que acontece com esse povo? Por que estão festejando? Parece ter uma festa aí nesse barraco. Aqui é a igreja do Senhor. Isso não te pertence, esse lugar não te pertence. São coisas que você não pode entender. Ele falou assim, Satanás: nossa, esse povo realmente não bate bem. Pois as pessoas que estão aí, tem pessoas que eu dei desunião, briga dentro de casa, dentro do lar, e vieram adorar o quê? Tem pessoas que eu dei desemprego, a pessoa não tem para sobreviver, e que tá louvando, adorando o quê? Tem pessoas aí que eu dei divórcio, separação, a pessoa está sofrendo luta, dificuldade, chorando, sofrendo esse sofrimento. Fiz separação, fiz briga, sofrimento, e era para a pessoa estar fazendo o contrário, não comemorando, sorrindo, dando risada, batendo palma, festejando o quê? Tem pessoas aí que lançam enfermidade, porque que estão aí louvando, adorando a Deus? Como assim? Falou assim, sim, eles estão adorando a Deus em espírito e em verdade, porque eles sabem que vale a pena adorar a Deus, mesmo em meio a todos os sofrimentos que nós passamos aqui. Pulando aqui o anúncio que eu deixei no YouTube. E assim, Satanás fez muitas perguntas, irritado com aquele culto que estava acontecendo naquela igreja pequenininha de madeira, aquele barraquinho. E assim o obreiro falou assim: vai de reto, Satanás, você não entende os mistérios do Senhor, passa-te daqui. E assim foi ele, né? Inconformado. E o culto continuou acontecendo, todo mundo, glória a Deus, Deus é maravilhoso, Deus é fiel, eu creio em Deus, eu creio em Deus. Todo mundo continuava adorando espírito em verdade ali naquele lugar. E novamente, depois de uma meia hora, apareceu Satanás voltando ali, passando na frente. E daí o obreiro pega e fala: o que ele está passando por aqui, rodeando novamente? Ele falou assim: eu estou observando esse povo aí. Como assim que ainda estão adorando o quê? Louvando o quê? Festejando o quê? Eu não consigo entender. Eu juro que eu não consigo entender. E ele falou assim: isso não são coisas para o seu entendimento. As pessoas continuam adorando ao Senhor, porque eles sabem da onde o Senhor os tirou, da onde o Senhor tirou cada um deles. E eles sabem que a única esperança é o Senhor, e que é o Senhor que é a força de cada um deles. E ele falou assim: tá, mas isso aí é coisa de doido, isso é coisa de gente doida, eu não quero entender mesmo. Daí ele falou assim: sai de reto, Satanás, sai daqui, deixa o povo de Deus adorar. E assim foi ele novamente, o povo continua adorando, louvando o Senhor. Vem ele pela terceira vez, passa ali na frente da igreja e fala assim: nossa, mas já se passou mais de 1 hora, ainda estão aí fazendo o quê? Não acredito. Ele falou assim:
O que você quer? Você acha que eles vão parar por causa que você está incomodando, perturbando? Ele falou assim: eu até paro por causa de uma condição. Você, que condição? Tem condição? Se for para você não vir aqui mais me procurar, me perturbar, para tentar perturbar aqui o culto do Senhor, então, se tem uma condição, fala a condição que eu concordo. Falou assim: não é muita coisa não. Sabe aquele preguinho que tá ali naquele cantinho daquela tábua podre ali? Eu quero aquele preguinho ali. Falou assim: só isso? Por causa de um preguinho insignificante? Sim, eu só quero aquele preguinho enferrujado. Se é por isso, então amém. Pegou e deu o preguinho enferrujado para o adversário. E Satanás ficou faceiro com aquele preguinho. E assim o obreiro não entendeu. Mas assim ele foi embora. Passou uma hora depois. Chegou, o pessoal ainda estava na igreja adorando, louvando ao Senhor. E ele chega, passando na frente novamente da rua, frente da igreja. Vem ele arrastando uma carniça podre, uma carcaça catinguenta. E veio o obreiro até Satanás e fala assim: sai daqui, você não vai entrar com essa imundícia, com essa carniça podre, fedorenta, perturbar aqui, na frente da igreja. Falou assim: não é bem assim. Na verdade, eu vim aqui porque eu posso. Eu tenho autoridade naquele preguinho que está naquele canto. E eu vou enganchar essa carniça podre, fedorenta naquele preguinho ali. Falou: não vai mesmo. Falou assim: vou sim. Você esqueceu que você me deu aquele preguinho ali? Então, aquele preguinho é meu. E eu faço o que eu quiser com aquele preguinho ali. E assim ele fez. Foi enganchar a carniça, a carcaça podre naquele preguinho. Então, gente, eu quero trazer isso para reflexão agora para nós. E daí? É uma história antiga, mas que faz sentido para hoje, para nossos dias. Será que nós não estamos dando liberdade e permissão para um preguinho para ele? A gente tem que ficar mais atento, segurar firme na mão do Senhor, porque nós podemos fazer as coisas certinhas todo instante, mas vai ter um instante, um momento, um deslize, que a gente ceder um preguinho para ele. Se a gente for prestar atenção, aquilo é o suficiente para ele trazer uma carcaça podre e tomar conta e achar que tem autoridade para destruir o ambiente. E é isso, gente. É sobre isso. Eu quero trazer essa reflexão para mim e para você pensar em todo instante. Deixa eu só pular o anúncio aqui. Pra gente colocar nos nossos dias. Pedir e clamar a força a Deus, porque pela nossa força nós não vamos conseguir com a força do nosso braço. Mas com a força de Deus, sim. Ele falou que no mundo tereis aflições, mas seis pacientes, que eu venci o mundo, mas não foi fácil, foi cheio de luta. Com a nossa força não venceremos, mas com a força do Senhor, sim. Vamos se apegar ao Senhor, pedir forças a Ele para seguir, para permanecer. Pois assim, Satanás também foi perseguir Jesus até no deserto, falando: transforma essa pedra em pão, se és mesmo filho do Senhor, assim, não precisa passar fome. Sabemos desse texto muito bem. Trazendo de uma forma resumida, mas para trazer esse sentido, que ele tentou prejudicar o projeto que o Senhor tinha de salvação para nós, para mim e para você. Foi essa a intenção dele quando ele foi no deserto. E é essa a intenção que ele tem. Ele tentou convencer o Senhor, manipular o Senhor Jesus, de abortar o projeto, esse processo no meio, o processo de salvação, tentando fazer com que o processo não desse certo de salvação sobre a minha vida e a sua, porque o Senhor queria nos salvar, queria me salvar, salvar a sua vida. Aleluia, Jesus. E Ele fez de tudo até o último instante, dizer que não valia a pena o Senhor fazer aquele sacrifício para me salvar e para te salvar, que nós não valíamos para o Senhor, que não valia a pena tamanho sacrifício. E assim Ele tenta até hoje, todo instante, convencer as pessoas que não vale a pena prosseguir. Vamos pensar, vamos orar, pedir socorro ao Senhor,
pedir forças a Ele para a gente conseguir até o processo dar certo, até o final. Porque tem horas que parece que é difícil, que não vai dar certo, que não dá para prosseguir. Mas até Jesus passou por isso. O processo foi árduo, foi sofrido, até para Jesus. E Ele não desistiu. Aleluia, Jesus. Ele foi até o final do processo, e até para Jesus foi difícil o processo. Quanto mais próximo do processo de salvação, de finalizar o processo, quanto mais próximo, mais luta, mais sofrimento teve para Jesus. Imagina para mim e para você. Eu quero que você tome posse dessa palavra e carregue para os seus dias. Todos os instantes que as coisas ficarem estreitas, difíceis, de achar que é o fim, que tem que largar de mão, que não vale a pena. Porque assim que Satanás tenta fazer, dizer para nós que não vai valer a pena. Mas vai valer a pena em nome de Jesus. Aleluia. Feche os olhos nesse momento e ore comigo. Querido Deus e Pai, Tu és maravilhoso, poderoso, grande eu sou, digno de honra, de glória e de louvor. Confiamos no Teu poder, no Teu santo nome. Há poder no Teu sangue. Senhor, também estamos agradecendo por todo o processo que o Senhor fez por nós, o processo de salvação. Por isso estamos aqui, porque até aqui nos ajudou o Senhor, aleluias. Senhor Jesus, nos envia força, nos ajuda a caminhar. Lhe agradecemos por tudo que temos passado, porque mesmo em meio a lutas e sofrimentos, o Senhor está com a sua mão forte, nos segurando, nos protegendo. Paizinho querido, venha abençoar a pessoa que está nesse momento vendo esse vídeo. Pai, venha cuidar da minha vida e da vida dela. Venha colocar espírito no nosso coração de persistência, nos fazendo entender que o processo está próximo, que vale a pena o processo, que vale a pena esperar no Senhor, aleluia. Entrego, Pai, neste momento, pessoas que estão passando por enfermidades, aflições, desemprego, batalhas, Pai, contra espíritos e potestades que tentam destruir o lar, a família, que tentam destruir o trabalho, que tentam destruir os projetos dos seus filhos. Entregamos neste momento, Pai, para o Senhor a vitória para o seu povo. Eu confio e agradeço certo dessa vitória. Já agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vou pular aqui o anúncio. Creia no Senhor. Vale a pena esperar em Deus. Continue orando e confiando, pois vai dar tudo certo. O melhor de Deus está por vir, em nome de Jesus.